Quem nunca ouviu falar do Evangelho vai para o céu? Essa é uma pergunta rotineira que nós ouvimos. Olá, eu sou o pastor Anderson Vegui Dias, mestre em divindade, doutorando em ministério pela Carleton University e pastor batista. E hoje nós vamos tratar sobre este tema. E aquelas pessoas então que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, será que vão para o céu, vão para o inferno ou para onde vão? Fato é, ouvindo ou não do Evangelho, só vai para o céu aquele que crê em Cristo Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Existem diversas linhas de pensamento sobre isso, inclusive dentro do meio evangélico. Há quem entenda que todos os que nunca ouviram falar de Jesus vão para o céu, logo que o Evangelho não chegou até eles. Outros entendem que, se eles depositarem fé naquilo que conheceram, por exemplo, se alguém conheceu apenas Alá, mas nunca ouviu falar de Jesus Cristo e depositou a fé em Alá, então essa pessoa vai ir para o céu. O que é um erro. Como falei, a salvação pela fé somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus, como veremos hoje. Então, o primeiro ponto, a salvação é exclusiva por meio de Jesus Cristo. A Bíblia afirma de forma direta que não há outro meio de salvação. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é Jesus falando. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Esses versículos nos deixam claro que a salvação é exclusiva por meio de Jesus Cristo. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que todos os seres humanos estão perdidos sem Cristo Jesus. A condenação ela não vem pela ignorância do Evangelho. Ninguém é salvo por ignorância. Ninguém é salvo por não saber. A pessoa ela já nasce condenada ao inferno, a não ser que crê em Jesus Cristo e seja salvo por Ele. Romanos 3, de 10 a 12, eu vou ler agora, diz o seguinte: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Romanos 3, 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que esses versículos nos deixam claro? Tanto Romanos 3, 10 a 12, 13, 23, Efésios 2, 1 a 13 e João 3, 18, que diz assim: Quem não crê já está condenado. Esses versículos nos deixam claro que todos os seres humanos são indesculpáveis perante Deus e já nascem em condenação. Se não for por Jesus Cristo, todo ser humano já nasce perdido. E por que isso? Isso se dá devido ao pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Adão era nosso representante,
Então, quando ele pecou no jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade. E todos nós já nascemos pecadores. Já nascemos com a culpa de Adão e já nascemos com a natureza pecaminosa. Sendo então desta forma, somos indesculpáveis perante Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que a revelação geral não salva, apenas responsabiliza. A revelação geral, o que é então? A revelação geral é a revelação de Deus através da natureza criada por Deus. Os passarinhos, sol, lua, estrela, a própria consciência humana de alguma forma aponta para Deus. E o ser humano é indesculpável perante Deus por causa dessa revelação geral. Nós vemos isso claramente em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, que fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Nós vemos aqui claramente o ensino que devido à criação de Deus, os seres humanos são indesculpáveis. Então um índio, por exemplo, em sua tribo isolada lá, onde ele vê sol, lua, estrela, a natureza como um todo, e o evangelho não chegou até ele, ele é indesculpável perante Deus, porque ele viu a manifestação da glória, da graça, da misericórdia de Deus pela natureza criada. O Salmo 19, 1 a 4 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A gente pode até, se quiser, ficar apenas com o primeiro versículo nisso, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. Então, de acordo com o que nós vemos em Romanos aqui, indo com adendo aqui em Salmos, nós verificamos que a glória de Deus se revelou pela natureza e também nossa mente humana, e por isso o ser humano é indesculpável perante Deus. Este é o quarto ponto. A fé vem pela pregação do Evangelho. Sem ouvir o Evangelho, ou de alguma forma esse Evangelho não chegar até o ser humano, não há salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17, nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, dependendo da tradução. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, ouvir da palavra de Cristo Jesus. A graça de Deus chega até o ser humano através da pregação do Evangelho. Pode ser talvez um texto bíblico, pode ser alguma anotação no papel, pode ser alguém falando, pode ser uma mensagem no celular, pode ser o rádio, TV ou qualquer outro meio, não importa. A fé tem que chegar até essa pessoa pelo Evangelho de Jesus Cristo.
E se não chegar pelo Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa não será salva. Muitos falam que Cristo se revela em sonhos para outras pessoas, que tiveram visões com Jesus Cristo. Isso é possível, mas cabe a Deus responder essa questão. Deus se revela em sonhos para pessoas que nunca ouviram falar dele? Talvez sim, missionários relatam que sim. Mas não cabe a nós questionar o modo pessoal de Deus trabalhar com cada um. Cabe a nós olhar para o texto bíblico e dizer: eu preciso pregar o Evangelho, porque se aquela pessoa não ouvir falar de Cristo Jesus, ela vai para o inferno. Então esse é o quinto ponto, o destino dos que rejeitam Jesus Cristo. A Bíblia descreve a condição final dos que não creem em Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 8-9, diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. João 12, 48 diz assim: a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Apocalipse 20, 12-15 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Quem não tem o seu nome no livro da vida, ou seja, quem não é salvo por Jesus Cristo, seu destino é o inferno. Isso é corroborado até pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas fazem milagres, maravilhas, e dizem: eu vou entrar no céu, vou ser salvo, olha só, eu sou um grande profeta, eu sou um homem de Deus. Mas em Mateus 7, de 21-23, nós vemos assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O destino daqueles que rejeitam a Cristo é o inferno. Não importa se fazem milagres, maravilhas, se fazem boas obras, se são boas pessoas, isso não importa. O que vai salvar é a fé em Jesus Cristo, e somente a fé em Jesus Cristo. Diante disso, chegamos ao sexto ponto: a urgência das missões. A urgência de mim e de você em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 28, 19 e 20 talvez sejam textos mais claros sobre essa responsabilidade que nós temos. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Marcos 16, 15-16, nós lemos o seguinte: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E Apocalipse 7, 9, 10 diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus
que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós verificamos aqui que pessoas de todas as nações cantavam, glorificavam a Deus, a salvação de Cristo Jesus. E por quê? Porque creram em Cristo Jesus. E esta é a nossa missão, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Para que as pessoas sejam salvas, é necessário que eu e você falemos de Cristo para elas. E um sétimo ponto, que já estava esquecendo, mas que é importante frisarmos. Crianças e pessoas incapazes de crer vão para o céu. Aqui crianças, eu me refiro a crianças até a idade da razão. Isso é relativo de crianças para crianças. Pode ser alguém com 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 anos. Só Deus sabe quando a pessoa é capaz de reconhecer os seus pecados, se arrepender e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia ela não entra muito em detalhes se as crianças vão ou não para o céu, mas temos versículos importantes para podermos afirmar que sim. Crianças até a idade da razão, ou seja, até o ponto em que elas possam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, elas sim irão para o céu. Isso vale também para pessoas com algum tipo de deficiência mental, não importa a idade que essa pessoa possua. Eu vou ler, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Nesse texto aqui, Davi ele perde o seu filho, a sua criança, e diz que vai ir até essa criança quando morrer. Ou seja, vai estar no céu com o seu filho, que ainda era bebê. 2 Samuel 12, 23 diz assim: mas agora que ela morreu, ou seja, a criança, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, se encontrariam no céu. Um outro texto bíblico que utilizo para defender a ideia que essas pessoas que não são capazes de crer em Cristo Jesus vão para o céu, está no texto de Romanos que eu já li, Romanos 1, quando fala que os seres humanos são indesculpáveis por causa da revelação geral de Deus, por causa da criação de Deus. Ora, pois, se um ser humano é incapaz de compreender a criação de Deus, da glória revelada através da criação de Deus, dessa revelação geral de Deus, como essa pessoa pode ser culpável, então, por algo que ela é incapaz de compreender, que é a revelação geral? Então, aquele texto bíblico que lemos em Romanos 1 não se aplica para crianças e pessoas incapazes de crer e compreender Jesus Cristo e a natureza criada como glória, como graça, como misericórdia, como criação de Deus. E em tudo que Deus faz, Ele é justo, inclusive a respeito de crianças e pessoas incapazes de crer em Cristo Jesus. A justiça de Deus é perfeita. Há vários textos bíblicos que tratam sobre isso. Vou citar apenas um, Gênesis 18, 25. Vou ler o versículo 24 e 25 para contextualizar. Aqui nós estamos no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Esse é um dos textos bíblicos que verificamos que Deus é justo. Talvez você ache que Deus é injusto. Talvez você ache que, perante tudo que eu falei, como pode Deus mandar pessoas para o inferno, sendo que eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Mas não importa o que eu ou você achemos, não importa o que eu e você consideremos como justo, Deus é justo, porque a Bíblia diz que Ele é justo. Concluindo então, irmãos, dando um panorama aqui do que nós falamos, à luz da Bíblia Sagrada, Cristo é o único Salvador da humanidade. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Verificamos também que o pecado condena toda a humanidade. Por causa do pecado de Adão,
Nós já nascemos com a natureza pecaminosa e com a culpa do pecado. Então já nascemos condenados ao inferno. Por isso precisamos de salvação. Verificamos também que a revelação geral não salva ninguém. A criação de Deus não salva, a não ser que a pessoa crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, então, a pregação do Evangelho é necessária. A missão ela é urgente. Deus é justo em todos os seus juízos. Então, o meu apelo para você é que você seja motivado a fazer missões. Não é para ter medo, mas é para pregar o Evangelho, para ser um instrumento maravilhoso por Deus na obra maravilhosa que Ele faz, que é transformar um pecador em um filho de Deus, salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Então o meu apelo é esse, diante das Escrituras Sagradas, vire um missionário e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe grandemente.